Shalom a todos. Estamos em Parashat Vayera. A gente está vendo em nossa Parashá que Hashem decidiu a destruir a cidade de Sdom. E a gente sabe, duas Parashot atrás, Parashat Noach, tinha o dilúvio. E lá no dilúvio, tem opiniões que falam que o dilúvio não era no mundo inteiro. Se não era no mundo inteiro, somente onde que tinha pessoas, não tinha em Eretz Israel, somente onde tinha pessoas corruptas. Então, quando Hashem jurou que não vai destruir o mundo dele, quer dizer também não vai destruir uma parte do mundo dele. Então, como agora ele decidiu de destruir Sodom? Hashem falou que ele não vai destruir mais. Então, como ele está destruindo? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a gente sabe que Hashem falou para Noach construir a Tevá durante 120 anos. Por quê? Assim que as pessoas vão perguntar a Noach o que ele está fazendo, ele vai contar para eles que vai chegar o dilúvio. É assim que eles vão fazer chuva. É uma forma de avisar o mundo o que vai acontecer. Assim que vão fazer chuva. Também a gente está vendo isso, que Hashem mandou Yoná para avisar a cidade de Nínive para eles fazer chuva. Então, Yoná não queria ir, tudo isso, no final ele foi. E Nínive fez chuva. Então, Hashem, ele está avisando normalmente, antes de fazer uma coisa dessa. Por que em Sodom Hashem não mandou ninguém para avisar? Isso é a segunda pergunta. A terceira pergunta, a gente está vendo que Avraham Avinu, ele tenta pedir para Hashem para não destruir Sodom. Ele fala, talvez tem tzadikim em Sodom. O que ele queria achar lá em Sodom? Rabinos? Ele achou que vai ter lá pessoas de barba assim. Como pode ser? O que queria Avraham achar? O mundo inteiro tinha idolatria. Somente Avraham Avinu que sabia de Hashem. Então, como ele queria achar tzadikim? E antes de pedir, ele fala para Hashem, sabe o que, Hashem? Eu estou te falando com você, eu sou de terra. Se é somente humildade, por que agora ele está falando isso e não na primeira vez que ele fala com Hashem? Primeira vez que ele fala com Hashem, para a passada, precisa falar isso. Mas não é a primeira vez, por que agora ele fala isso? Então, para entender qual é a grande diferença entre a geração do dilúvio e entre Sodom. A geração do dilúvio eram pessoas que eram muito material. Está escrito que Shrit Kol Basar era uma situação que pessoas tinham muitos desejos. A parte material, o guf, a gente sabe que a pessoa é feito de guf e neshama, corpo e alma. Antes do pecado do Adam Arishon, o corpo era muito elevado. Depois do pecado, o corpo desceu, ele ficou material. E com o tempo, as pessoas ficam muito material, muitos desejos, correndo atrás, mais mulheres, e roubar dinheiro, e tudo isso. Muito material. E essa parte era mais forte, muito mais forte da parte espiritual, por isso fizeram tantos pecados.
Então, isso era no dilúvio. Então, quando Hashem sabia disso, ele tentou trazer Noah para convencer eles, pegar a parte do Sechel, a parte superior, que é a parte da Neshama, que vai ser mais forte da parte do corpo, assim que eles vão fazer tshuva. Porque não tinha problema com a parte do Sechel, somente tinha problema com os desejos. Da parte do corpo era muito forte. Não tinha problema com a Neshama e com o Sechel. Por isso, ele mandou avisar, tentou, que assim Noah vai fazer que eles vão fazer tshuva. Então, mas em Sedom era totalmente diferente. Sedom, o Midrash conta que eles tinham leis, regras de fazer pecados. Como chegava convidados, colocava eles, cada convidado, uma cama maior ou mais pequeno, assim cortava as pernas. Então fazia isso pela lei, não pelo desejo. Pela lei, quer dizer, era coisa da lógica deles. Não era coisa que vem do desejo, do material, da lógica. Conta o Midrash que o Eliezer, o escravo de Abraão, uma vez chegou em Sedom. Aí alguém jogou uma pedra sobre ele. Ele sangrou. Eliezer levou ele para o juiz. Falou, juiz, ele me jogou uma pedra, ele precisa me pagar. Aí o juiz falou, o quê? Ele precisa te pagar? Ao contrário, você vai pagar para ele. Já que ele te tirou sangue, agora fez uma coisa boa para teu corpo. Teu corpo vai ficar mais saudável. Eliezer não entendeu que essa lógica que tinha lá em Sdom. Então o que ele fez? Ele pegou uma pedra, jogou sobre o juiz. Aí o juiz sangrou, falou, agora juiz, você está me devendo dinheiro. O que você está me devendo, dá para o outro. Então a gente está vendo que Sdom era o sechel deles, era totalmente a lógica era totalmente estragada. A parte da Neshama era estragada. Então, não dava para fazer nada. Então, por isso Hashem não mandou ninguém avisar. Porque não dava para falar nada com eles. Mas Abraão Avinu, ele tentou, ele não acreditou que eles estão tanto corruptos até na parte da Neshama. Ele achou que talvez dá para fazer uma coisa. Então ele fala para Hashem, ele fala, Hashem, eu sou Abraão, eu sou feito de terra, afar vaefer. Eu sou material, também não estou fazendo pecados. Quer dizer que todo mundo faz pecados porque é feito de material. Hashem, você criou a gente assim. Então também as pessoas de Sdom estão fazendo pecados por causa do material. Então talvez tem pessoas que ainda eles têm a parte espiritual que ficou ainda limpo. Tem a parte espiritual que dá para falar com eles, dá para aproximar eles. Somente a parte material que ficou tanto corrupto, mas a parte espiritual, talvez dá para falar com eles, dá para aproximar eles. Isso é tzadikim que Abraão Avinu ele procurou. Então, é isso a grande diferença entre a época do Mabul e a época de Sedom. E a gente está vendo a diferença entre os castigos.
No Babul, o castigo era com água. Nossos sábios falam: água vai para baixo, tem a gravidade, é conectada com a terra. Isso representa os pecados que eles fizeram, que vem do material deles. Nossos sábios falam que a parte do homem que de água é a parte dos desejos. Então por isso o castigo deles foi dilúvio. Mas lá em Sedom está escrito Esh, era fogo. O fogo vai para cima. Normalmente Esh é a Neshama, porque a Neshama deles foi estragada. Por isso o castigo deles era de fogo. Mas vocês vão perguntar, mas Hashem já falou que não vai trazer uma bula. Mas se a gente está vendo nos psukim, Hashem falou: Lo yadon ruchi ba'adam leolam. Quando ele falou, ele ficou bravo sobre o Dor HaMabul, ele trouxe o Mabul por causa que tinha lá, estavam fazendo muito pecados. Mas depois, o que aconteceu com Noah? Noah, ele fez Korban para Hashem. O que quer dizer Korban? Vamos pensar, o que quer dizer Korban? Alguém que faz um pecado, ele traz um sacrifício. Traz um animal. O que quer dizer isso? Alguém que faz um pecado normalmente, ele faz um pecado com a parte animal dele. Então, quando ele vem para Hashem, ele fala: eu fiz com a parte animal. Eu quero, como se fosse, enfraquecer, queimar a parte animal minha. Eu quero fazer isso que vai ser como um cheiro bom para Hashem, vai ser uma coisa espiritual. Então, como se fosse, Noah falou para Hashem: Hashem, a gente tem uma parte animal, não mais, por favor, não castiga mais o ser humano. Então Hashem falou: eu sei isso. Falou que Yetzer leva Adam Ramenurav, a pessoa ele tem desejos, ele tem a parte material, por isso não vou trazer dilúvio, porque ele tem a parte material. Mas no caso de Sedom, não era a parte material, era a parte espiritual que estava totalmente estragada. Parte espiritual, isso muito mais grave. Sobre isso Hashem não falou que não vai trazer o castigo. Isso é a diferença entre Sedom e entre o dilúvio. O que a gente pode pegar para a prática no nosso dia a dia? Baruch Hashem, a gente não é como Sedom. Quando a gente faz pecados, a gente faz com nossa parte material. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos aprender de Adam HaRishon. Depois do pecado de Adam HaRishon, Hashem falou: o que você fez? Aí Adam HaRishon falou: a mulher me deu, aí eu comi. Está escrito Va'ochel. Fala o Midrash, não está escrito que eu comi no passado, está escrito no futuro. Quer dizer que Adam HaRishon falou para Hashem: eu comi e também vou comer. O que quer dizer isso? Falta de respeito. Eu comi e também vou comer? O que quer dizer? Conta uma vez, tinha uma pessoa muito arrogante que tinha uma fábrica de sapatos. E uma vez ele chega na fábrica, assim, muita arrogância, ele olha os funcionários de cima, e de repente ele está ouvindo um barulho estranho, que normalmente não tem na fábrica. Ele procura de onde vem esse barulho e está vendo que tem um funcionário que o sapato dele está descolado.
E isso está fazendo esse barulho. Aí ele chama ele e fala: o que está acontecendo com o teu sapato? Ele falou: olha, o que eu posso fazer? Eu queria muito, se tinha dinheiro, para comprar sapatos aqui na fábrica, mas não tenho dinheiro. Aí essa pessoa tira lá, tinha um pacote de dinheiro com um elástico. E tira o elástico. Se o funcionário achou que vai receber agora dinheiro, ele pega o elástico e dá para o funcionário. Fala: amarra isso, seu sapato com o elástico, assim que não vai fazer barulho. O que a gente entende daqui? Que o padrão do ser humano normalmente é de fazer a coisa errada. Fala Adam Arishon: a primeira coisa para mim fazer chuva é de reconhecer minha fraqueza. De reconhecer que eu fui criado assim, que normalmente vou procurar meu conforto antes do conforto do outro. E por isso, quando vai chegar uma situação, se não vou esperar um pouco, pensar de novo, contar até 10, vou errar de novo. Por isso ele fala: achalti, comi, então o padrão que eu vou comer de novo. É isso o normal. Por isso a pessoa precisa saber quanto é importante de se trabalhar e de saber disso antes, assim que cada situação que está chegando até ele, especialmente uma situação que fica ansioso, ele para ali, não decide, não responde, conta até 10. Normalmente, o segundo pensamento seria melhor que o primeiro pensamento. Por quê? Porque ele é feito assim. Ele tem a parte material, a parte animal. Por isso ele precisa pensar, precisa esperar até decidir. É isso que nossos sábios falam, que a melhor midá, característica, é a humildade. O que quer dizer humildade? O que quer dizer isso? Alguém fala que eu sou nada. O que quer dizer? Verdade, eu sou nada? Como Avraham Avinu fala, eu sou de terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu reconheço que eu tenho fraquezas. Eu reconheço que não sempre tenho razão. Eu reconheço que eu sou ser humano, que tem vezes que eu erro. Reconheço que não sou perfeito e não preciso ser perfeito. E eu reconheço, eu aceito minhas características boas e minhas fraquezas. Eu vou trabalhar, eu vou melhorar, mas vou aceitar, não vou negar. Não vou negar, não vou falar que eu sou perfeito, não. Eu vou saber já minhas fraquezas antes, eu vou pensar antes de fazer as coisas, eu vou me aconselhar com as pessoas que têm mais experiência que eu. Será que meu pai, será que meu avô, será que um rabino, será que uma pessoa inteligente? Porque eu não sei de tudo. Isso é um exemplo que a gente está recebendo. A gente está recebendo da diferença entre o Mabul e o Sdom. A gente tem uma personagem que é Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele entendeu isso, que o ser humano, ele é assim que quer e tem desejos de tudo isso. Por isso Avraham Avinu, ele desenvolveu a força de pensar,
a força de acordo do pensamento, de reconhecer o Criador, de conhecer que tem alguém que criou o mundo, de conhecer que com certeza precisa achar qual é o caminho certo que esse Criador quer da gente. É Ele mesmo que recebeu essa mitzvah de Brit Milá. O que quer dizer mitzvah de Brit Milá? Que não nasci perfeito. Meu corpo, ele precisa se aperfeiçoar, precisa melhorar. Então eu tenho uma parte que é material. Então eu vou pensar, eu vou me aconselhar antes de fazer as coisas, antes de decidir as coisas. Então, para resumir, a gente falou qual é a diferença entre Sdom, entre a época de Mabul. A época do Mabul é a época dos desejos, mas ainda a Neshama estava limpa, por isso mandou Noach para tentar convencer eles. Sdom não tinha como convencer, porque a parte da lógica, não tinha lógica. Tinha leis como fazer pecados, que obrigava a fazer pecados. Avraham Avinu, mesmo assim, ele tenta de fazer tudo para achar algumas pessoas que ainda têm a cabeça justa, que isso chama de tzadikim. Isso que Avraham Avinu, ele tenta falar para Hashem, a gente é feito de terra, então por isso as pessoas estão pecando, então vamos deixar eles viver, essas pessoas de Sdom. Então é isso que Avraham Avinu, é a diferença entre o castigo da água, que é os desejos que vai para baixo do material da época do Mabul, e entre o castigo do fogo, que é da época do Sdom. E tudo isso a gente entende que a gente precisa ter humildade, de saber nossas fraquezas, de pensar antes de decidir, saber que normalmente o primeiro pensamento, primeira decisão, se a gente reage no automático, normalmente a gente vai errar. Vamos, Bezrat Hashem, pensar e fazer as coisas no manual, não no automático. Shabbat Shalom.